Muito bem, ouvintes da Rádio Conte, ouvimos aí o som de Modern Talking. Olha, estou recebendo visita aqui nos estúdios hoje. Eu vou trazer informação para você que está aí ligado conosco nesta manhã, né? Um bom dia, são 10h05, comigo está a doutora Camila. Tudo bem, doutora? Bom dia. Tudo bem, bom dia a todos da Rádio Ouvinte, da Rádio Conte. E é com uma enorme satisfação que eu estou aqui hoje para realizar um bate-papo sobre um tema tão importante para a saúde. Certo, é a nossa primeira entrevista, a primeira vez que a doutora vem aqui na Rádio Conte, né, doutora? Isso mesmo, a primeira vez que estou aqui e pretendo voltar outras vezes para continuar esse bate-papo. Certo. Vamos explicar para o ouvinte, a doutora está atendendo agora em Diamantino? Isso, estou atendendo aqui em Diamantino. Geralmente eu venho 2 vezes por mês no município, faço atendimento no laboratório São João Batista, das 7 da manhã começa, a partir das 7 já começam os atendimentos, até umas 4 às 5 da tarde. Ah, muito bem. Então é lá no laboratório São João Batista. Isso, lá no laboratório São João Batista. Pertinho do hospital. Isso. Ah, muito bem, é um local que o pessoal conhece muito bem, né? Lá é o doutor Itamar, também atende lá, né, no laboratório, Isso, né? Perfeito. Então Isso. me adaptei muito bem com o local e o pessoal tá chegando, tá tendo conhecimento, então tá sendo muito bom. Muito bem. Da onde vem a doutora Camila? Então, eu sou de Cuiabá, mas atualmente estou morando em Nova Mutum. Certo. Estou fixa em Nova Mutum. Aí, 2 vezes por mês eu faço atendimento em Diamantino e em Lucas do Rio Verde. Mas muito bem. estou fixa mesmo em Nova Mutum. Eu faço lá, eu atendo na clínica Mega Imagem, em horário de manhã, à tarde, e reservo esses 2 dias no mês para atendimento nesses outros 2 municípios. Ah, então a doutora sempre vai estar por Diamantino. Isso, perfeito. Eu sempre vou estar por aqui. O sobrenome da doutora que é um pouquinho diferente, né? Será que eu acerto para pronunciar? Acerta, claro. Doutora Mas vamos lá, Camila Beckenkamp. Beckenkamp. Isso. Doutora Camila Beckenkamp. Doutora, essa área da endocrinologia, qual é essa área? A área da endocrinologia, ela é uma área complexa, né? Onde traz a gente acompanha diversas alterações de hormônios, né? E seus respectivos metabolismos. Então, envolve a menopausa, obesidade, problemas da tireoide, né, como nódulo de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, o próprio diabetes, né, e inclusive hoje eu vim aqui para a gente poder conversar sobre isso, né, sobre o diabetes. Ah, sim, sobre o diabetes. Olha, são temas interessantes, até sobre essa questão do hipertireoidismo. Isso, o excesso do hormônio, isso, perfeito. Eu já acompanhei pessoa com essa questão aí, né, da tireoide, e a pessoa até achava que estava com depressão, porque ela estava com vários sintomas parecidos com a da depressão, e foi descobrir depois que era problema da tireoide. Impressionante, né, doutora? Isso, alterações hormonais, né, podem provocar outras doenças que muitas vezes passam desapercebido se não for investigada adequadamente. Então, uma das outras doenças que eu também trabalho é a síndrome de ovário policístico, que é a principal endocrinopatia na idade da mulher fértil, né? Então, osteoporose, entre outras. Então, assim, é uma área muito complexa. Muito complexa, muito ampla. A tireoide também dá alterações na voz da pessoa também, né? A tireoide, se tiver um nódulo ali comprimindo as cordas vocais, pode dar alteração da voz. Sim, tá certo. Mas a doutora vai se ater mais a qual tema hoje, doutora? Hoje eu vim aqui para falar sobre um tema tão importante, que é mais um tema, né, importante, que é o diabetes. Diabetes. Esse assunto, realmente, eu tenho certeza que muitas pessoas vão parar para ouvir agora, porque o diabetes, nós temos muitas pessoas sofrendo com esse mal, né, doutora? Isso, o diabetes é uma das principais doenças crônicas não transmissíveis no mundo, onde tem aumentado a prevalência nas últimas décadas. Então, no Brasil, né, tem uma proporção em torno de 18 milhões de brasileiros que são portadores de diabetes, e para 214 milhões, né, que isso segundo o IBGE, né, segundo o censo 2021,
referente à população brasileira. Então, 18 milhões aproximadamente são portadores de diabetes para uma população de 214 milhões, gerando ali em torno de 8%, né, da população. A gente ouve muito falar em diabetes, ela é especificada por alguns tipos de diabetes, né? Isso, mas antes de comentar sobre os tipos de diabetes, é importante do diabetes, é importante a gente lembrar, né, o que é o diabetes, né? Ele se caracteriza por uma hiperglicemia, né, que é um excesso de açúcar no sangue decorrente por uma secreção insuficiente de insulina, que é secretado pelas células betas do pâncreas. Então, o pâncreas não produz a quantidade de insulina suficiente, né, seja uma insuficiente produção parcial ou total de insulina, ou o organismo não consegue utilizar essa insulina adequadamente, causando o diabetes. E aí a gente comenta sobre classificação, né? E a classificação, ela não é de acordo ao tratamento. Se o paciente usa ou não insulina, a gente vai classificar dessa forma. Não, ela é classificada de acordo à etiologia. Então, o diabetes mais comum é o diabetes tipo 2, que acomete mais os adultos, em torno de 90% dos pacientes que são portadores de diabetes, eles têm eles se encaixam como diabetes tipo 2, e tem uma manifestação, os sintomas mais progressivos, assim, ao longo da vida. Muitas vezes os pacientes nem têm sintomas, de que eu já vou mencionar quais são esses sintomas. Sim. E eles chegam pra gente, né, como especialista ou médico generalista, eles chegam pra gente já com complicação de pequenos ou de grandes vasos. Também tem o diabetes tipo 1, que é associado a doenças autoimunes, né? Acomete geralmente crianças e adolescentes, e em torno ali de 5% da população portadora de diabetes. E ele apresenta também de uma forma abrupta, ele chega pra gente já com sintomas e tem data de início de sintomas. Então, por exemplo, esse paciente, ele chega pra gente, olha, comecei a sentir dificuldade de fazer xixi, muita vontade de fazer xixi, perda de peso não intencional em um curto período de tempo. Ele sabe quando começou esses sintomas. Já o diabetes tipo 2 não, são anos ali, muitas vezes sem sintomas, e ele já chega pra gente, muitas vezes com complicação, ou é detectado através do exame de rotina, de um exame de glicose, mas ele não sentia nada. Também tem o diabetes gestacional, que é uma intolerância de carboidrato durante o período da gestação, mas algumas dessas gestantes, elas já eram portadoras de diabetes ou pré-diabetes, já tinha essa desglicemia e foi detectado na gestação, porque foi realizado exames e aí conseguiram, muitas vezes, fazer essa captação da gestante, né, durante o período gestacional. E tem outros tipos de diabetes que pode estar associado a endocrinopatias, a doenças genéticas, ao uso de medicamentos. Então, existem esses 4 tipos de diabetes, né? E isso, como eu mencionei, né, recentemente, a mais comum é o diabetes tipo 2, que é em torno ali de 90%. Então, doutora, mesmo que eu não tenha nenhum sintoma destes, seria importante fazer um exame para mim saber como que está a minha saúde, meu diabetes. Isso. Se tem ou não tenho. Existem alguns pacientes, né, que eles se beneficiam que são pacientes geralmente que têm fatores de risco, que eles se beneficiam da coleta de exame de rotina. Por exemplo, quem são esses pacientes, né? Quem tem histórico familiar de ser portador de diabetes, tanto pais quanto os filhos, ou também pacientes que têm o histórico de ter nascido com mais de 4 quilos, que a gente chama a condição de macrosomia fetal, ou durante a gestação teve o histórico de diabetes gestacional. Isso também leva um risco de desenvolver diabetes tipo 2, né, na fase adulta. Ou o paciente é portador de hipertensão arterial, mas assim, hipertensão arterial ou pressão alta, né? Muitas vezes o paciente já está tratando, mas ele tem que fazer o exame de glicemia para ver se ele também não tem um risco de ter diabetes. Outros pacientes associados, que são pacientes que são portadores de obesidade ou que são tabagistas, né, que fumam. Então, esses pacientes, eles têm que fazer o sedentarismo também. Tem que fazer o exame de glicemia para detectar precocemente se esse paciente é ou não portador de um diabetes ou de um pré-diabetes. Doutora, uma vez diagnosticada, a pessoa tem o diabetes, ela tem que fazer um tratamento, ela vai estar
digamos assim, controlando a doença, pode curar ou não? Antes de falar também do tratamento, vamos falar dos sintomas, né? Para quem está ouvindo, conseguir detectar. Muitas vezes, em casa, quem está em casa, né, tendo acesso a essa informação, então um paciente que está urinando muito, sentindo muita sede, acordando à noite para fazer xixi, né, perdendo peso. Eu não estou fazendo nada, mas eu estou perdendo peso, não é o normal, né? Então, uma perda de peso não intencional, né, e sentindo muita fome. Esses são os principais sintomas relacionados ao diabetes, né, que muitas vezes o diabetes tipo 1, o paciente chega até a consulta relatando, né, e o tipo 2 ele demora anos, ou ele pode ser muito bem assintomático, ele não ter sintomas nenhum. Então, uma vez detectado, uma vez que esse paciente foi diagnosticado com o exame laboratorial para o diabetes, né, através do exame de glicemia de jejum de 8 horas, hemoglobina glicada, que é um exame que avalia a glicemia nos últimos 3 meses, uma vez que ele é detectado com esse diagnóstico, a gente recomenda e reforça a orientação, né, a reeducação alimentar, né, e um estilo de vida saudável. Então, esse paciente ele vai ter que adotar essas medidas. Quando eu falo de alimentação saudável, o que é alimentação saudável, né? Porque assim, eu ouço falar alimentação saudável, mas o que é? Então, é reduzir. Eu vou falar uma frase que eu sempre utilizo, descascar mais e desembalar menos, né? Então, assim, a alimentação saudável, ela entra na redução do açúcar, de refinados, né, de produtos industrializados, porque isso vai ter impacto na glicemia, isso vai ter impacto no peso, né? E então, assim, aumentar a ingesta de fibras, né, na alimentação. O que são as fibras? A chia, a aveia, os integrais. Então, introduzir a fibra na refeição, né, na alimentação, até porque esses alimentos eles dão mais saciedade, dá saciação e não tem, ele melhora essa sensação, né, do estômago cheio e não precisa estar tendo esse hábito de beliscar entre uma refeição e outra. Então, uma alimentação saudável, ela traz praticamente assim, eu estou resumindo, né, mas Sim. seriam essa orientação e não ficar pulando refeição, né? Fazer um acompanhamento com o nutricional, fazer acompanhamento com o médico especializado. E aí a gente entra em outro ponto também que faz parte do tratamento do diabetes, que é a atividade física. Então, qual que é a recomendação, né? O sedentarismo é quando a gente não faz atividade física por mais de 150 minutos por semana. Então, se a gente não tem uma prática de fazer atividade física durante esse tempo, a gente tem sedentarismo. Então, para a gente reduzir isso, né, mais um fator de risco, a gente teria que alcançar mais de 150 minutos por semana de atividade física. E qual que é o melhor horário? É o que você consegue fazer. Você consegue fazer de manhã? Ok. E é o que você consegue fazer com que isso faça parte da sua rotina, né? Então, eu sempre reforço isso para os meus pacientes. Alimentação saudável, atividade física regular, começa leve, né? Passa por avaliação médica, vê como é que está a sua condição clínica para você se beneficiar também da atividade física, né? E a monitorização glicêmica, né? É importante, por exemplo, o paciente que é diabético tipo 1, né, que tem a necessidade de utilizar a insulina, fazer uma monitorização regular, diária dessa glicemia, ver quanto que está ficando, quais são os horários de fazer a monitorização antes das refeições, para o diabetes tipo 1 e 2 horas após as refeições. Para o diabético tipo 2 que usa insulina, a mesma coisa, mas não precisa ser ali em todas as refeições. Não dá para ser 2 vezes por dia, mas sempre antes da refeição e 2 horas após. Agora, se é uma gestante que é portadora de diabetes gestacional, aí a monitorização já muda. Ela é antes da refeição e 1 hora após a refeição. E aqueles pacientes que eles não utilizam insulina e apenas usam tratamento medicamentoso, né, via oral, dá para fazer 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, 1 vez na semana, dependendo do perfil do paciente. Então, a atividade física, a alimentação saudável, uma monitorização contínua, uma monitorização de glicose, né? Isso faz parte do tratamento do paciente que é portador de diabetes. E ele vai ter benefício através dessas medidas.
E quando a gente fala disso, a gente está falando de tratamento não medicamentoso, né? Tem o tratamento medicamentoso. Não são todos os pacientes que vão fazer uso de insulina, né? Geralmente o paciente tipo 2, ele vai se beneficiar de medicamento via oral, mas tem um grupo determinado de pacientes que ele vai precisar de insulina, né? E isso vai ser de acordo ao perfil de cada paciente. Já o tipo 1, ele vai precisar de insulina para o resto da vida, né? Ele vai precisar fazer uso da insulinoterapia, 2 tipos de insulina. Então, a diabetes, quem é portador de diabetes gestacional, né, a gestante, ela também, se ela não tiver os níveis controlados de glicemia, ela também vai precisar de insulina, né? Em alguns casos específicos de tratamento medicamentoso via oral com glifage. Então, o tratamento, reforçando, né, não medicamentoso, é importante que ele seja regular, contínuo e que o paciente faça acompanhamento médico. Muito bem. É realmente muito importante que as pessoas procurem o profissional. E agora nós estamos contando com a doutora Camila aqui em Diamantino. Ela estará atendendo para estar esclarecendo na consulta as dúvidas, explicando melhor. E o local é super conhecido, um local moderno, né? Lá o laboratório ficou muito bacana, muito bom o investimento que o doutor Itamar fez, né? Um local moderno, um local amplo, fácil localização, é pertinho do Hospital São João Batista. A doutora Camila, é só ligar lá e agendar, né, doutora? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento vai ser prestado lá também, na consulta, né? Isso, qualquer coisa, quem tiver dificuldade também, pode entrar em contato no meu Instagram. Eu passo todos os contatos de atendimento. Muitas vezes alguém que é da região, não tá dentro de Diamantino, tá escutando o rádio de outro local, eu também faço atendimento em Nova Mutum. Então, entre em contato comigo, pode entrar através do Instagram também. Isso que é Camila Beckenkamp.endócrino. Camila Beckenkamp.endócrino. Isso. Como que escreve Beckenkamp? B-E-C-K. B-E-C-K. E-N. E-N. K-A. K-A. M-P. MP. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui na rádio, né? Que a gente passa o link para o pessoal acessar lá e falar com a doutora Camila, para agendar consultas. E também no laboratório, né? No laboratório, e aí eu sempre deixo o cartãozinho lá com eles, qualquer coisa, assim, tá fácil acesso até a mim. Ou na rede social, ou no laboratório. Então, dá pra... consegue ter esse acesso. É a primeira vez que a doutora está consultando aqui em Diamantino ou já teve outras vezes aqui? Não, eu já vim, essa é a segunda vez. Segunda vez. No mês de junho já é a segunda vez. Muito bem, então olha pessoal, a doutora Camila está atendendo agora em Diamantino e o pessoal com certeza vai ter mais informações que a doutora sempre vai vir aqui na rádio, né doutora, falar com nossos ouvintes, né? Isso, é uma enorme satisfação de estar vindo aqui, trazer temas importantes, né, para a saúde, e eu espero que os ouvintes tenham conseguido entender algumas informações, né? Qualquer coisa podem mandar também no Instagram, no WhatsApp, para poder tirar dúvidas. O assunto é muito amplo, né, doutora? É amplo. Eu trouxe, assim, só digamos que um spoiler, assim, sobre o diabetes. Uma explicação bem objetiva, mas muito importante. E aí nós vamos falar também sobre outros segmentos que a doutora trabalha dentro do setor, que é endocrinologia. Isso mesmo. Palavra diferente. Uma palavra diferente e complexa, né? Até assusta quando escuta o nome endocrinologia, mas o que faz o endocrinologista, né? Então, a gente trabalha com isso, com alterações de distúrbios hormonais, né? E os seus respectivos metabolismos. Então, tudo que está alterado relacionado aos hormônios, a gente acompanha. Então, a insulina, ela é um hormônio, né, que é produzido pelo pâncreas, e a função dela é colocar a glicose para dentro da célula, que é a principal forma de energia que a gente utiliza. Então, é essa alteração do hormônio, por isso o diabetes, ele faz parte quem acompanha é o endocrinologista. Muito bem. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes para estarmos falando mais a respeito do seu trabalho. Agradeço o convite e um bom dia a todos. Muito bem.